Olá! Se você gosta do tema de aprendizagem ou gosta do tema de processamento auditivo central, você vai gostar desse bate-papo aqui. Eu sou Diana Faria e estou aqui no canal do Afinando o Cérebro. Bom, você já parou para pensar como a gente aprende? Por quais são as vias que o aprendizado entra no nosso cérebro? Bom, então vamos pensar sobre isso. A gente aprende vendo, ouvindo, sentindo, colocando a mão na massa, porque tudo isso, todos esses órgãos sensoriais que nós temos, são os órgãos receptores das informações do ambiente e que levam ao nosso cérebro todas as informações necessárias para que os nossos neurônios façam as sinapses e possam aprender. Então, olha só, quando a gente pensa no processamento auditivo central, a gente está pensando prioritariamente nessa informação que vem via auditiva. E se a gente parar para pensar, todas as informações relacionadas à linguagem ou ao aprendizado que a gente principalmente ouve e correlaciona com o que a gente está vendo, com o que a gente está sentindo, com o que a gente está manipulando, ele vai passar então pelas nossas vias auditivas. Por isso, o modo como o nosso cérebro processa essa informação que entra pela via auditiva é tão importante. Então, se a gente for parar para pensar, o que é o processamento auditivo cerebral? É todo o nosso sistema auditivo, mas principalmente o sistema que leva a informação até o cérebro. Como o cérebro processa, mantém a atenção, analisa, correlaciona, dá significados a tudo aquilo que entra via auditiva. Se a gente for parar para pensar, tanto no ensino formal, da escola, dos cursos, quanto do ensino informal, aqui olha, num vídeo do YouTube, a gente está aprendendo via linguagem, via audição principalmente. Se o cérebro daquele indivíduo, e aí eu falo indivíduo porque não são só as crianças, nós temos adultos também e idosos que não estão processando bem a informação auditiva. Então, o que é não processar bem? É receber uma informação auditiva que ela não chega completamente perfeita e boa para o cérebro. Então, todo esse caminho cerebral que leva a informação do ouvido até a gente compreender, e dar um significado para tudo isso, é esse processar dos sons. Se o meu cérebro não processa bem, ou até pode acontecer de quem tem um transtorno de processamento auditivo central, ora processa bem, ora não processa bem. Então, isso vai impactar no meu aprendizado. Então, vamos pensar algumas situações práticas, que isso pode estar acontecendo com você, com uma criança que você atende, ou com uma criança que você ensina, ou com seu filho, por exemplo, filha, Então, vamos imaginar. Se uma das habilidades do processamento auditivo central é uma habilidade que se chama figura-fundo. O que significa isso? O nosso cérebro consegue abaixar o som do ruído que está no ambiente para que a gente possa prestar atenção naquele alvo principal. Então vamos imaginar que você está aí na sua casa ou em qualquer lugar, qualquer situação, qualquer ambiente, e que você está me ouvindo, mas que tem um barulho acontecendo, ou alguém está assistindo uma televisão, ou alguém está passando, ou passou um carro, ou passou um avião, ou alguém está conversando do lado. O seu cérebro, se estiver fazendo um bom processamento auditivo dessa habilidade, ele vai ser capaz de prestar atenção na minha voz, na minha fala, naquele conteúdo que eu estou trazendo e reduzir a atenção para esses sons do ambiente que estão competindo com a minha fala. Agora vamos imaginar se a gente não consegue processar essa habilidade, fazer essa habilidade bem, o que vai acontecer? Vai entrar lá para o seu cérebro tanto a minha fala, aquilo que eu estou dizendo, quanto todos esses ruídos que estão à volta. E o cérebro vai ficar processando todas essas informações ao mesmo tempo, que significa dizer
que ele não vai processar com qualidade aquele alvo principal, que seria a minha informação. Então, chega um determinado momento que o cérebro parece que fica desatento, né? Ele dispersa, ele se distrai. Por quê? Ele está dando a mesma importância, o mesmo valor para o ruído que está do lado, sei lá, um passarinho cantando, um lápis do amigo que caiu, né? A professora que amassou o papel, e o mesmo valor do que a fala do professor, por exemplo, que está ali explicando um conteúdo. Então, a gente acaba chamando isso de tá distraído, tá sem foco, ou é desatento, ou não consegue prestar atenção, mas na verdade é porque o cérebro não está fazendo uma habilidade que é importante para esse processamento, que é selecionar aquilo que de fato vai ser processado por ele e reduzir a importância daquilo que está ao lado, né, que seria um ruído ali da comunicação. Então, olha, essa é uma das habilidades que o cérebro faz quando presta atenção numa informação que vem via auditiva. E se essa informação já não está legal, essa habilidade já não está legal, o que vai acontecer? O cérebro vai ter dificuldade em processar o processo de aprendizado que está sendo ali exposto naquele momento, as informações que vão compor esse aprendizado. Olha, uma outra habilidade que o cérebro precisa fazer e que é muito importante para o nosso aprendizado, que é uma habilidade que se chama fechamento auditivo. O fechamento auditivo é quando a gente não tem toda a informação necessária ali naquela frase, naquela palavra, naquele contexto, e o nosso cérebro consegue completar aquilo que está faltando. Por exemplo, sabe se eu falar assim, Araraquara? Se você conhecer a cidade que se chama Araraquara, mesmo eu tendo falado meio distorcido, o seu cérebro vai buscar essa informação e vai falar assim, ela falou Araraquara. Lógico, se você nunca ouviu falar nessa palavra, né, nessa cidade, talvez você não consiga fechar a informação. Mas se você já tem um conhecimento sobre aquilo, já ouviu alguma vez, né, já tomou, já tem um significado aí, o som está distorcido, como por exemplo uma professora que está rouca, ou um carro que passou, né, aquilo que eu falei do figura fundo, e de repente eu não consegui receber toda a informação, uma parte da informação se perdeu. Quando o cérebro tem um bom fechamento auditivo, ele consegue completar com aquilo que estava faltando ou decifrar, né, aquilo que está distorcido. Então, mesmo que tenha um ruído junto, eu perdi informações, mas o cérebro vai lá e consegue completar. Olha como isso é importante para que a gente possa aprender. Até porque nem dá para a gente garantir que a sala vai estar sempre silenciosa, que não vai ter alguém conversando. Olha, numa reunião, né? Às vezes alguém passando instrução para um colaborador passando instrução para o outro colaborador. Se tiver ruído ou se a ligação hoje em dia, né, em tantas conferências online, se a ligação não estiver boa, sabe quando corta e a gente recebe o áudio, né, meio distorcido ou meio com delay ou cortou um pouco e a gente fala assim, não, peraí, pode continuar que eu consegui entender. Quando você fala, eu consegui entender, mesmo quando a condição não era ideal, é porque o seu cérebro fez bem a habilidade de fechamento auditivo. Agora vamos imaginar um indivíduo, uma criança, né, que não tem essa habilidade boa. Ele fica com a comunicação com buracos. E com buracos a gente não consegue aprender, a gente não consegue compreender, ou a gente compreende meio por cima, o que não é suficiente para o meu cérebro concretizar esse aprendizado. E sabe o que é pior? Quando eu, que tenho um bom fechamento auditivo, escuto uma comunicação que foi distorcida ou que cortou, travou lá, né, da ligação, mas eu tenho um bom fechamento auditivo, eu falo, viu, dá para você repetir de novo? Porque eu não entendi tão bem. Ou olha, perdi alguma coisa aí. Agora, aquele indivíduo que tem essa alteração de processamento auditivo central, um transtorno de processamento auditivo central, desde sempre ou desde a primeira infância, ele não consegue distinguir quando ele entendeu de quando ele não entendeu. Então é aquela pessoa que não pergunta, não fala assim para você falar, viu, explica de novo.
Porque ele já está acostumado a receber a comunicação com buracos, com falhas. Então, é aquela criança que nem pergunta. Você fala assim, não, mas se você não entender, pergunta, né? Mas ela não sabe que ela não entendeu. Ela acha que todo mundo recebeu o que a professora explicou daquele mesmo jeito, faltando pedaços. E ela nem sabe o que deveria completar ali. Então, sabe quando você vai para uma palestra que a pessoa fala muito difícil, alguém pergunta, você entendeu? O que você não entendeu? Você fala, nossa, nem sei o que eu não entendi, porque eu não entendi nada, né? É mais ou menos isso que a criança que tem um transtorno de processamento auditivo, nessa habilidade, dependendo do grau também, né, do tamanho da dificuldade, mas é isso que ela vai vivenciar. Então não adianta pedir para ela, viu? Pergunta, né, se você não entendeu, porque ela não sabe nem o que perguntar. Então, aqui, ó, com exemplo de duas habilidades, a gente tem várias habilidades no processamento auditivo central, duas que tem um impacto tão direto assim na aprendizagem, né? As outras também tem, mas dei exemplo de duas, que era o que dava tempo aqui pra gente hoje. Já dá para entender como um transtorno de processamento auditivo central pode impactar no processo de aprendizagem do indivíduo. Por isso é tão importante que se você tem uma criança com dificuldade de aprendizagem, primeiro que faça um exame auditivo, que é o exame, né, da audiometria, para ver se o ouvido está captando bem a informação do ambiente. Se ele estiver captando bem, não parou por aí não. A investigação tem que continuar com esse exame do processamento auditivo central, porque é nesse exame que, além da audiometria, que a gente vai avaliar a via auditiva, né? Como essa informação está indo para o cérebro e o que o cérebro está dando conta de fazer em termos de habilidade e o que não está dando conta. E aí depois, se houver um transtorno de processamento auditivo central, a gente precisa encaminhar para uma terapia com fonoaudiólogo para fazer os exercícios, né? As atividades que vão estimular. Ah, e sabe de uma coisa? Mesmo para quem não tem transtorno de processamento auditivo central, como o processamento auditivo central é uma habilidade cerebral, ainda assim a gente tem como melhorar. Isso mesmo, fazendo exercícios cerebrais específicos, né, auditivos nesse caso, como o que a gente tem no Afinando o Cérebro, a gente consegue melhorar ainda mais a nossa qualidade de processamento cerebral e, portanto, a nossa qualidade de aprendizado. Então, para quem tem um transtorno, é fundamental fazer a terapia e os exercícios do processamento auditivo central. Para quem está no normal, não tem um transtorno, mas quer aprender mais rápido, mais eficiente, mais fácil, né? Pode fazer os exercícios cerebrais e melhorar ainda mais, né, todas as habilidades cerebrais. Então, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, lembra de se inscrever. Se você gostou desse conteúdo, lembra de curtir, porque o YouTube entende que ele pode entregar esse conteúdo para mais pessoas, porque é um conteúdo que pode ajudar muita gente, né? E se você ainda não conhece o Afinando o Cérebro, bora entrar aqui nas nossas descrições, aqui no link desse vídeo, porque o Afinando o Cérebro é uma plataforma de jogos cerebrais e que você pode aproveitar e melhorar, não só para quem tem dificuldade, mas também para quem não tem dificuldade e melhorar mais ainda. E são jogos destinados para crianças, adolescentes, adultos e idosos. É só aproveitar, tá? Então, aproveite. Se você já conhece o Afinando o Cérebro, já é fã do Afinando o Cérebro, também coloca aqui nos comentários que a gente quer saber, tá bom? Um beijo grande e até o nosso próximo encontro. Aliás, toda segunda-feira tem conteúdo novo aqui no nosso canal. Aproveita. Até mais!